Estou na vida, tenho uma vida, vivo, posso atribuir sentido ao meu sonhar. Sei que estou mais próximo de uma formiga do que de uma estrela, mas só quero brilhar. Na verdade, quero espalhar minha luz até que se funda a estrela solar. Eu vim para este mundo para um passeio e não quero nem saber de me aquietar, porque o mundo foi feito para a gente andar, nos 10 de galope, na beira do mar. Eu abro o programa de hoje com um agradecimento ao povo baiano pela forma e a maneira como eu fui lá recebido durante a semana que passou, no lançamento do livro do poeta José Inácio Vieira de Mello, este livro que aqui está, e o circuito que eu fiz por 4 municípios do estado da Bahia, Salvador, Jequié, Maracás e Pedra Só. Eu fico muito grato, o livro do José Inácio, do poeta José Inácio Vieira de Mello, Entre a Estrada e a Estrela. Um livro muito bem recebido pelo povo baiano. José Inácio é um poeta que nasceu em Alagoas e em Dois Riachos, e lá próximo a Palmeira dos Índios, e está radicado na Bahia já há bastante tempo, muito querido entre os baianos, e a receptividade foi excelente, e eu culminei a minha temporada lá na Fundação Casa de Jorge Amado, lá no Pelourinho, em Salvador, com apresentação lá com um grupo maravilhoso, o ator global Jackson Costa, o próprio Zé Inácio Vieira de Mello, a Juvina, um grupo extraordinário de músicos, enfim. Daí vai minha gratidão e espero retornar à Bahia, como está determinado lá, que eles me convidaram para retornar. Então, um grande abraço ao povo da Bahia, mais uma vez, muito obrigado. E o nosso programa de hoje recebe uma convidada, minha amiga de tempos e tempos. Encontros e encontros. Encontros de e muito encontros. tempo, né? Minha colega, enfim. E nos encontramos agora lá em Japaratinga, no momento que eu estava ministrando uma oficina lá. E estávamos falando sobre o seu livro, o mais novo livro, que você está lançando. Mas a sua trajetória vem de certo tempo, desde quando? Minha trajetória vem desde 2008. 2008 foi um ano assim triste, porque foi o ano em que eu sofri a perda da minha mãe. E aí eu já tinha alguns poemas, na época em que eu estava terminando a universidade, tinha terminado há pouco tempo a faculdade, e durante o período acadêmico eu tinha guardado algumas poesias, ficava guardando. E aí com a morte, com o falecimento da minha mãe, eu só encontrava paz quando escrevia. Eu, assim, passei um período muito difícil, porque realmente a perder a sua referência, né? Uma pessoa que não foi só mãe, mas pai, e foi pai e mãe para mim ao mesmo tempo. E os únicos momentos em que eu me encontrava calma, quieta, era quando eu sentava e começava a escrever as minhas poesias. E então eu disse assim, por que não fazer um livro, não publicar esse livro, juntar todos os poemas e dedicar ele à minha mãe? Então assim eu recolhi o material, acrescentei alguns para ela, ali a poesia ela florescia por conta do momento, por conta da dor, da perda. E eu reuni esse material, entrei em contato com a editora, com a nossa livraria na época, e fiz a publicação com eles. Inclusive lancei no Teatro Deodoro. Fiz o primeiro lançamento, chamei alguns amigos, convidei os amigos, a família, o pessoal que gostava de poesia, e aí lancei esse livro. O primeiro foi Folhas Caídas. Uhum. Esse foi o meu livro primeiro. Aqui. Qual foi o ano? Foi em 2008. 2008 foi o ano que eu lancei 2008. o primeiro livro. Né, que eu iniciei. Só assim. poesia, esse? Aí só poesia. Aí foi só poemas. Uhum.
E aí tem um poema assim, belíssimo aqui, que o poema é o título. E esse poema, assim, era... Para mim ele é o... A gente tem tantos, mas eu acredito que nesse livro ele é aquele que reflete muito esse momento. Que ele chama-se Folhas Caídas. Pois não, lê para nós. Entro no meu jardim, onde a beleza e a fragrância das flores evidenciam-se. Contudo, não são as flores que atraem meus olhos. Por um momento, talvez eterno momento, meu olhar inquieto insiste em reparar as folhas caídas no chão. Elas despertam em mim uma doce e tênue lembrança, um não sei quê de ternura. Sinto que a primavera partiu, levando consigo o esplendor das flores. Chega o outono, repentinamente, sopra um vento brando, aprazível. Cansadas, as folhas se deixam vencer, vão caindo, caindo lentamente, espalhando-se, secas, formosas, nuas, além dos muros do meu jardim, nas calçadas, nas janelas, nas ruas. Que bonito, bonito poema. Muito bonito. Esse poema era tudo aquele momento, eu conseguia enxergar além. Né? Era naquele momento, a flor era poesia, a rua era poesia, tudo aquilo, assim, a minha sensibilidade floresceu. E aí, reunindo esse material, eu deixei esse livro publicado, fiz uma certa quantidade deles e foi o primeiro. Após esse livro, Chico, sabe, coincidentemente, geralmente eu lanço o livro a cada 2 anos. Eu acho interessante, passou o tempo e eu continuei escrevendo, porque sentar e escrever para mim era quase que uma terapia. Então eu continuei escrevendo e nesse momento não seriam só as poesias, mas eu comecei a me dedicar aos contos. Então eu traço, eu pego, resgato as minhas memórias de infância e transformo em alguns contos. E aí eu falo dos momentos em que vivi com a minha mãe, momentos maravilhosos, com o meu primo, assim, aquelas lembranças que a gente tem dos 13, dos 12 anos, reuni e coloquei no segundo livro, que é o Cantos Perdidos. Né? Por que Cantos Perdidos? Né? Alguém me perguntava assim, canto é uma referência a lugar? No momento em que não via a capa, dizia o canto é um lugar perdido, mas não era, é referente à música realmente, é referente à canção. Né? Esses cantos que se perderam. Então, eu junto esse material, intitulo o livro de Cantos Perdidos e publico esse livro. Assim, e publiquei, inclusive, no outro teatro, que foi no teatro no Linda Mascarenhas. Sim. Fiz a publicação dele. E esse livro, ele foi, tá aqui, Cantos Perdidos. Esse aqui, que foi o seu segundo livro, né? Foi o segundo livro. E quando você lançou na época, já foi após o quê? 2 anos? 2 anos? 2 lancei em anos 2008, foi, não, esse aí teve um ano a mais que eu publiquei esse aí em 2011. Eu passei 3 anos, reuni o material e publiquei em 2011. Em 2013 eu publicaria o meu outro livro, que foi o Palavras em Pedaços. Que na verdade o outro livro, Palavras em Pedaços, foi uma coletânea. Com outros 2 amigos, com o Joab de Almeida, com o Antônio de Araújo. Nós reunimos os nossos poemas e eu reuni meus poemas e alguns contos e algumas prosas poéticas e nós publicamos na Bienal em 2013. Então foi o terceiro livro. Foi por onde? Qual a editora? Esse fizemos a edição do autor. Nós fizemos a edição do autor e publicamos, fizemos contato com algumas gráficas, com uma gráfica de São Paulo e publicamos, fizemos um trabalho diferenciado e publicamos. Fizemos a nossa coletânea para baratear, para que o custo não saísse tão alto, entendeu o custo? Entendeu, Chico? E que a gente pudesse, ao mesmo tempo, divulgar o trabalho. Divulgar. Né? Porque o Joab de Almeida, ele é um poeta maravilhoso. O Antônio já teve alguns contos até premiados.
E foi um momento bom, eu insisti com eles, vamos gente, vamos lá, vamos levar esse material para os nossos amigos, para o público aqui, para poder conhecer o que vocês escrevem, junto com a minha arte também. E aí nós publicamos em 2013, Palavras em Pedaços, e pouco tempo depois Joab faleceu, o nosso amigo poeta faleceu pouco tempo depois, mas as memórias dele se guardam no nosso livro, a beleza dos poemas dele continua lá, bem guardadinho, e eu espero ter outra oportunidade de colocar esse material dele em outros livros. E nesse mesmo ano, Chico, eu participei também de uma coletânea de contos fantásticos. Uhum. Coletânea? De contos fantásticos. Uhum. Sonhos lúcidos, contos fantásticos, certo? Então, essa coletânea, aqui ela foi publicada por onde mesmo? Foi publicada por uma editora de São Paulo. Uhum. E esse livro ele foi lançado no evento Livros em Pauta. Livros em Pauta. Livros em Pauta. A todo ano eles fazem esse trabalho. Onde é? Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Certo. E eu enviei para eles... Aqui são contos, né? São contos, né? De literatura fantástica. Assim, eu não tinha escrito, não trabalhava com fantástico ainda. Então, assim, surgiu essa oportunidade, nós mandávamos os nossos contos e quem organizava, ele fazia a seleção e fazia a seleção dos contos que eles achavam que estavam à altura, vamos dizer assim, de ser publicados. E o meu foi escolhido entre esses aí. Inclusive, temos uma autora aí nova agora, que é a sobrinha, a Lara Luff, que ela é sobrinha neta da Lia Luff. E eu entrei em contato com ela, nós chegamos a conversar e aí ela me chamou outras vezes para participar, mas foi o meu ingresso na literatura fantástica. Uhum. E como é que você se sente fazendo a literatura fantástica? Porque aí você vem de contos, muito bem, e da poesia, não é? Iniciou com a poesia e tal. Depois você adentrou no conto, não é isso? Justamente, em seguida, né? Seguida. E aí, com esse universo, o que é que tocou você para você entrar na literatura fantástica? O que foi? Olha, eu vou dizer isso com uma frase que tem no meu livro Anjo Escarlate, que é: esse mundo é pouco, é preciso ir além. Sabe? Essa questão assim dessa sede por algo mais, quando você vê que aqui só não basta, que você precisa transitar entre outros mundos, porque é isso que a literatura fantástica nos permite, né? O transitar entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. E a magia, Chico, porque eu vejo magia na literatura fantástica. Eu sempre olho para a literatura fantástica e vejo magia. E o interessante é que os meus alunos me influenciaram. Porque quando eu cheguei na escola com esse livro, aí eles se encantaram com o livro. Aí eles, professora, é o universo deles. Uhum. Né? Hoje nós vivemos no mundo do adolescente, nesse universo fantástico. Professora, que maravilha e tal. E aí pegaram o meu conto para ler, o meu conto é A Virgem das Acácias Negras, e eles pegaram o livro, eu digo, será que eu vou compreender? Qual vai ser o desfecho? O que eles vão achar? Então minha aluna leu. Quando ela terminou de ler o conto, ela chorou. Ela chorou e eu fiquei assim, parei e fiquei observando assim. Então eu digo, que beleza, tem poesia também. Uhum. Né? Eu não fujo disso. Mas é muito interessante o que você está abordando, e a gente vai querer dar continuidade a isso. Já depois do nosso intervalo, a gente retorna daqui a pouco, conversando com você e falando, inclusive, das outras obras que dão sequência Sim. a essa literatura fantástica. Já a gente retorna. Okay. A gente aqui é como se fosse uma família. Encontrei uma coisa que dinheiro nenhum compra, a chamada paz de espírito. Eu encontrei companhias que eu não tinha. A gente toma um café com leite quentinho. Nem no paraíso a gente não ficava tão bem como aqui. Aqui
é onde você vê que realmente a sua doação aparece. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Então retornamos ao programa Café com Poesia, conversando com a Cleide Vanderlei, escritora, poeta, e a gente estava falando sobre literatura fantástica. Essa primeira experiência nos contos que você lançou, uma coletânea e tal, enfim. E perguntando desse universo para você, não é? E essa relação do seu trabalho de literatura com a escola, que você é professora. Sim, sou professora. É ensino fundamental ou médio? No começo, no estado, eu trabalhei 6 anos com ensino médio. E eu trabalhava com história e com filosofia. E quando eu voltei para aqui, para Maceió, eu fiquei com história, com a disciplina de história. Então, hoje, eu trabalho com história na rede estadual e com ensino religioso na rede municipal. Entendi. E aí lá você também aproveita e você difunde a sua literatura, não é? De outros escritores também. Também, Chico, assim, eu já cheguei eu comecei um projeto com eles, que era um projeto para engajar eles na leitura, no prazer da leitura. Então nós nos reuníamos sempre nos dias de sexta-feira à tarde e vinham os alunos assim que gostavam realmente. Então eu os colocava para ler, colocava em contato com o conto. Não que eu quisesse, vamos dizer, roubar o papel das professoras de língua portuguesa, mas ir além, né? Mas trazer para eles uma visão diferente, um contato com os meus textos, com outros autores. E foram momentos bons, bem interessantes. Os meus alunos, assim, chegaram a ensaiar algumas peças comigo. Depois nós apresentamos, durante as festas juninas, alguns poemas meus, de outros autores. Mas, assim, eu tenho muita vontade de trabalhar, assim, de aproximar mais os meus alunos da literatura. Porque eu gosto. Porque quando você faz realmente aquilo que gosta, tudo se ilumina. Você também não deixou de fazer poesia, claro, não é? Continuou escrevendo prosa, mas também produzindo também poesia. Sim. E aí você me mostrou, inclusive, 2 poemas. E dá para você ler aqui para nós? Sim. Faz tempo esse poema? Esses poemas, esses 2? Eu acredito que esses 2 foram em 2016, Chico. Por favor. O primeiro, Enigma. Não é o começo, nem o fim da noite. No final da rua, uma fogueira acesa tremula. As chamas distorcem a poesia. Não é o fim, nem o começo da noite. Entre 2 palmeiras imperiais, onde os gaviões fizeram seus ninhos, um gato negro e eu nos olhamos. Silêncio. Devora-nos o infinito. Oba, bonito, né? Como é o nome do poema? Enigma. Então aqui eu gosto desse poema porque é o grande enigma. É engraçado, assim, porque a esfinge, né, você tem que decifrar o enigma da esfinge. E se você não decifrasse, você era devorado. E eu senti nesse dia que todas nós somos devoradas pelo infinito. Eu, o gato, as palmeiras. Então esse poema eu considero ele maravilhoso, porque eu desperto para isso, para essa infinitude, para essa relação da infinitude da poesia e de dar, e através de uma metáfora, ver o infinito de uma outra forma. Não é? Desse enigma, o infinito nos devora sempre, principalmente no universo da poesia. Sim. Não é verdade, Chico? É verdade. Aí o próximo poema.
O próximo poema se chama Nebulosa. Morre em mim esse amor e traz em si a agonia das paixões incandescentes. Apaga-se em mim esse amor, apaga-se. Chama póstuma, alcançando ainda minha alma, tal triste luz de uma estrela morta. Morre esse amor, apaga-se. E eu lhe estendo as mãos e lhe bendigo a sorte, pois mesmo sendo chama e morte, há no fim desse amor um imortal fulgor. Bonito. Poema romântico. Romântico, é verdade. Eu acho que é uma das minhas características. Romantismo. É o romantismo. Sempre vai existir o romantismo, né? Sempre. Sempre vai existir. Imaginou-se que seria um estilo literário, enfim, mas o romantismo acompanha, não tem a ver, o tempo vai. Enquanto existir o homem, o ser humano, ele vai existir, né? Vai existir o romantismo. Eu publiquei em 2015 um livro só de contos, chama-se O Anjo Escarlate, pela editora da Barra Livros, do Rio de Janeiro. E esse livro, ele é uma coletânea onde eu parto de vários poemas e construo o conto. Então eu trabalhei com Flor Bela Espanca, com Fernando Pessoa, com Manuel Bandeira, com os meus poemas, coloquei alguns dos meus poemas, e iniciando nesse mundo do fantástico, da literatura fantástica. Então, como eu não deixo fugir em mim essa questão sempre da poesia, então pegar os poemas e transformar eles em contos. Partir para os contos. E também trazer nomes assim, bem interessantes que eles despertassem assim, uma curiosidade nos leitores, como, por exemplo, As Maçãs do Mar Morto, Templos de Fogo, Além da Lua Azul. Então, eu vou citando assim, passando algumas descobertas, algumas curiosidades para os meus leitores. Sim. E eles me diziam assim, que interessante, o título desses, O Canto da Cigarra, que coisa interessante, os títulos que você colocou nesses contos de literatura fantástica. Sim. E aí foi prazeroso escrever. É porque é muito interessante, tem muitos autores. Eu vou dar um exemplo, um dos autores que eu mais leio e estudo, que é o Jorge de Lima. Ele tem um poema que depois você lendo um romance chamado Calunga, um poema chamado GWBR, que é uma viagem de trem, que ele faz olhando da janela, observando da janela do trem, as diversas situações, paisagens que existem. Ele retrata isso tudo na poesia. Não obstante, é um livro, é um romance que ele escreveu, e este poema cabe dentro do romance. Chama-se Calunga, entende? É uma história belíssima e tem como locação, como cenário, aqui, Alagoas e a Lagoa de Manguaba. Bom, aí seguindo, você tem aqui O Rosto de Verônica, o seu livro mais novo, não é? Podemos assim dizer. E esse livro que você lançou agora recente? Justamente, da Bienal. Na Bienal. Lancei há pouco na Bienal. Então aqui tem umas informações. O Rosto de Verônica é um romance de literatura fantástica. A trama se inicia com o retorno de Laura a uma pacata cidade e um homem desesperado à procura de sua esposa. A princípio, a narrativa oscila entre os clássicos policiais e a urgência poética da autora. Mas, aos poucos, o leitor percebe essa intencionalidade. O barroco é uma coluna em especial que sustenta todo o enredo, seja no uso das imagens ou no sentimento conflituoso de seus personagens. O grande segredo gira em torno da identidade de uma misteriosa mulher e do mundo que se materializa em volta dos campaneus, não é? Em todas as páginas nos perguntamos, quem é realmente Verônica? Aí eu pergunto, quem é Verônica? Boa pergunta. Boa pergunta, quem é Verônica? Porque
Verônica, vamos começar falando da força desse nome. Eu acho Verônica um nome muito forte. Além de forte, ligado a questões religiosas. Quando a gente lembra, por exemplo, do catolicismo, da sexta passagem da Via Sacra, né, aquela passagem que Verônica enxuga o rosto de Jesus. E, coincidentemente, eu tive uma amiga maravilhosa da juventude, que se chamava Verônica e morreu jovem ainda, morreu na juventude. E eu nunca esqueço dela, sabe? Então, assim, esse nome, ele ficou na minha mente. E eu quis, assim, eu digo, não, vou lembrar de Verônica de diversas formas, mas Verônica é um nome tão forte. Verônica é um nome latinizado, né, Chico? Ele vem de Berenice, mas é um nome latinizado que significa a verdadeira imagem. Bom, então, por que não construir um romance onde o grande quê da questão, onde a grande indagação é quem é Verônica? Né? Não só a pergunta referente à identidade dela, a uma identidade. Era quem? Era uma esposa, a esposa de outro, mas quem é Verônica no mistério da sua própria face. O trabalho, a personagem e a história. A história se passa onde? A história se passa em Japaratinga. Um dos lugares mais belos, pode dizer do Brasil, né? É. Uma das praias mais belas. Linda, linda, linda. Lindíssima. Que foi justamente o lugar que eu escolhi para botar a história da sua história. personagem. Para colocar ali a minha personagem. Transformar todo o lugar, porque na verdade a trama, eu digo, a trama e a espiral que sustenta tudo, esse movimento todo, é arte barroca. Né? Por que arte barroca? Porque eu construo com arte barroca. Eu sempre enfatizo aí Gregório de Matos, aí o Boca do Inferno, por conta desse conflito que a arte barroca traz. Né? É uma arte dramática, uma arte dinâmica e ao mesmo tempo conflituosa. A luz, as trevas, né? A sombra, o sol, essa dualidade barroca. O que cai bem nos meus personagens, sempre estou envolvida em paixões e são paixões conflituosas, né? Entendi. E se a paixão é conflituosa. E onde entra e como o enredo se comporta com relação ao realismo fantástico, a sua literatura. Certo. O realismo fantástico, tem vários gêneros, não é, Chico? Entre o realismo mágico, entre o realismo o fantástico maravilhoso, e o meu, ele entra na questão do fantástico misterioso. Entendi. Sabe? Ele entra porque eu perpasso por todo esse mistério, né? Abraço um pouco sobre o sobrenatural lá e transformo toda a cidade no meu ambiente. Né? E que ambiente é esse? Eu trago a arquitetura barroca para a cena, eu trago a literatura barroca, porque quem lê o livro, ele vai ver a poesia de Gregório de Matos, vai ver nos vários momentos, vai ver um pouco da arquitetura barroca. E a cidade, a beleza, você sabe que aquela cidade ensolarada, belíssima, não é? Belíssima. Todo aquele cenário, ele se modifica. E quando começa o romance, pronto, então quando começa o romance, você já vê falar em Goya. Olha que maravilha. Goya. Mas por que Goya, né? Goya com tantas cores, mas nos últimos anos de Goya, ele deixou um conjunto de obras um pouco obscuras, não é verdade? Então eu trago um pouco desse obscurantismo para descrever o céu de Japaratinga. Que espetáculo, que é um lugar belíssimo, como a gente... Inclusive você coloca aqui na capa, né? Uma figura, uma obra de arte, né? Uma obra de arte barroca. Barroca. É Santa Catarina. Santa Catarina. De Giovanni Rica. Ah, maravilha. Então, gostaria que a gente ficasse mais conversando aqui e parabéns pelo seu trabalho. Questão do tempo nosso, que no instante foi embora, tanta coisa legal que a gente falou e muita gente tem que conversar. Te agradeço muito. Retorne aqui ao programa e foi um prazer enorme tê-la aqui. E vamos, então, quem quiser comprar o seu livro, como faz? O meu livro, ele está à venda na nova livraria, que fica em frente ao
o curso de Direito do SESMAC e também está vendo online, através da Livraria Bonecker. Ok. Então, até o nosso próximo encontro.